Ela tá no trabalho, mas ela se sente culpada de estar ali e querer estar com os filhos. E quando ela tá com o filho, ela se sente culpada porque ela sabe que ela tem muitas coisas para fazer na empresa que depende dela. Eu falo muito pra minha filha que às vezes ela quer coisas que não existem. Ela quer unicórnio. Filha, não existe um unicórnio. Você pode ter um ursinho de unicórnio, você pode ter um desenho de unicórnio, mas um unicórnio mesmo não existe. E muitas vezes nós, mães empreendedoras, a gente quer um unicórnio. A mente dela, é a mentalidade dela que vai conduzir ela para esse sucesso. Hoje eu estou aqui no Ícones Podcast com uma mulher que construiu algo que muitas mulheres precisam. Porque a gente sabe que na jornada de ser mãe, empreendedora, para a gente ter sucesso dentro dessa empresa, não é só estratégia. A gente precisa alinhar o cuidado com os filhos, com o companheiro, com a casa e não se perder no meio desse processo. Então eu recebo hoje aqui a criadora do Império Café com Mães, de todo um grupo de empresas que traz soluções para mães empreendedoras. É um prazer ter você aqui, Jéssica Fázio. Obrigada, Natana. É um prazer estar aqui com vocês também. Jéssica, me conta uma coisa já de cara. Qual é o maior erro que você vê convivendo com mães empresárias todos os dias que elas cometem dentro desse processo? Eu acho que é a culpa. Não é um erro físico, né, ou de conduta, mas eu acho que é o sentimento de culpa, porque ela tá no trabalho, mas ela se sente culpada de estar ali e querer estar com os filhos. E quando ela tá com o filho, ela se sente culpada porque ela sabe que ela tem muitas coisas para fazer na empresa que depende dela. E esse, então, é o padrão emocional mais comum que você vê em todas? Quase que 99,9% das mães empreendedoras a gente vê isso. E de que forma a culpa afeta esse desempenho e a vida dessa mulher? Quando nós sentimos a culpa, nosso cérebro fica no estado de emergência. E quando a gente deixa esse estado de emergência, isso paralisa, né? Se eu tô nervosa, se eu tô me sentindo culpada, eu não consigo achar soluções, eu não consigo pensar racionalmente, muitas vezes precisa tomar decisões rápidas dentro dos negócios, a gente precisa ser criativa o tempo todo, criativa em casa, criativa no trabalho, gerenciar, né? Falo que a mãe empreendedora, ela gerencia várias empresas ao mesmo tempo, porque é gerenciar os filhos, gerenciar, às vezes, o casamento, gerenciar a autoestima, além da empresa. Então, eu acho que esse combinado todo. E dá para ter sucesso sendo mãe, uma mãe presente, uma boa mãe, e sendo uma empresária? Dá para você crescer esse negócio sem sacrificar muito qualquer um dos lados? Como que isso é possível? É super possível, desde que você entenda em qual momento você está. Então, acho que lidar com essa culpa é entender que momentos você não tem uma balança que é reta, né? Vou me dedicar 8 horas ao meu trabalho, 8 horas aos meus filhos, que é o que a maioria tenta fazer, né? Então, existem momentos em que essa mãe ela vai precisar estar mais presente em casa e menos no trabalho, e isso vai impactar, então tem que gerenciar essas emoções, e vão ter momentos onde ela vai poder sim se dedicar mais ao trabalho e vai ficar um pouco mais ausente em casa. Eu acho que é não buscar a balança 100% equilibrada. E eu falo muito para minha filha que às vezes ela quer coisas que não existem. Fala, quer unicórnio. Filha, não existe um unicórnio. Você pode ter um ursinho de unicórnio, você pode ter um desenho de unicórnio, mas um unicórnio mesmo não existe. E muitas vezes nós, mães empreendedoras, a gente quer um unicórnio, né? Quer coisas que não existe, não vai existir isso. E tem alguma coisa dentro desse processo de tentar equilibrar tudo que elas fazem achando que é o certo, achando que é força, mas na verdade é o que faz muitas vezes as coisas darem errado? O que eu vejo que muitas tentam assim acertar é realmente dividir tempos iguais, né? A falta de gerenciamento do tempo. Então, se você é mãe, você
a maioria também cuidam do lar, da casa, cuidam de escola, material, muitas responsabilidades. E se ela não gerir esse tempo, ela vai se sentir sobrecarregada. Hoje eu tenho um método de gerenciamento de tempo, onde eu faço na minha casa, faço na minha vida e ensino para as mães que acompanham, né, que me acompanham aqui, realmente gerenciar esse tempo. Se ela não gerenciar o tempo dela, ela vai se sentir sobrecarregada, porque a gente tem muitas tarefas para poder fazer. E tem como você explicar, assim, pelo menos os pilares desse método para a gente entender como é que a gente começa? Então, a mãe que está nos assistindo aqui, por onde ela começa a organizar esse tempo dela? A primeira coisa que eu gosto de fazer é uma lista de tarefas. Então, tudo que ela tem que fazer. Eu preciso organizar o lanche dos meus filhos, eu que faço o almoço, eu que vou no mercado, eu que vejo vacina, eu que faço o financeiro da minha empresa, eu que faço as compras, eu vejo estoque. Então, a primeira coisa é listar tudo que ela executa. E depois que ela listar, ela vai organizar semanalmente o que ela precisa executar. Por exemplo, eu tenho toda segunda-feira, eu executo tudo que eu preciso de estratégia do Café com Mães. Tudo que eu preciso de estratégia. Terça-feira à tarde, eu gosto de produzir conteúdo. Então, eu já separo terça-feira à tarde para gravar, para editar, para mandar para minha agência de marketing o que eu preciso fazer. Quarta-feira é normalmente o período onde eu gosto de usar mais o mental, a execução com o mental. Então, a gente tem os nossos encontros online do Café com Mães, a gente tem a parte de execução, o que eu preciso executar. Sexta-feira eu reservo para fazer meu financeiro. Entrada e saída de caixa, fluxo de caixa, o que eu preciso, o que eu não preciso, aonde está indo o meu dinheiro, qual que é a projeção que eu preciso fazer de investimento. Sexta-feira eu falo que é o dia das contas. Então, quando ela conseguir listar o que ela faz e separar por dia da semana, ou às vezes até período, né? Então, hoje eu não faço mais atendimento clínico, mas antes eu fazia. Então, tinha dia que eu falava, olha, terça e quinta é só atendimento clínico. Segunda, quarta é só trabalhar para o Café com Mães, né? E sexta-feira de manhã eu faço toda a parte de gerenciamento da minha outra empresa, que é a Divina Pedra, e depois aí o período da tarde é 100% do financeiro. E são tantas as atividades que nós mulheres temos que fazer. Aí você listou um exemplo de agenda de trabalho, fora isso tem esse exemplo de agenda pessoal, profissional e todos os compromissos, e não se perder no meio disso. Mas o que eu vejo é que tem muitas mulheres que vão dando conta de tudo. Mas por quê que mesmo colocando suas fichas ali em todos esses âmbitos da vida, elas sempre sentem que não estão fazendo o suficiente? Isso é um mecanismo de proteção até do nosso cérebro. A gente sempre está querendo executar mais, fazer mais. E Freud explica um pouquinho sobre isso, que é a proteção, né, materna. Então, se ela sente isso, é porque ela é uma boa mãe. E todas elas vão sentir isso no momento, em algum momento da vida, né? Eu preciso fazer mais, eu preciso executar mais. Tem um exemplo muito legal em um atendimento em grupo que a gente estava fazendo de gerenciamento do tempo com essas mães, e eu pedi para elas falarem qual que era a principal dor delas. E uma delas falou assim, nossa, eu não fico tempo suficiente com os meus filhos. Então tá bom, vamos fazer então a sua agenda. E aí eu pedi para elas pintarem de uma cor, tempo com os filhos e em família. Outra cor era o tempo de trabalho e a outra cor era um tempo de autocuidado. E aí, quando ela olhou o planner dela colorido, ela falou assim, nossa, quanto tempo eu passo com os meus filhos, eu não enxergava isso. Então, além de você gerenciar o seu tempo, é você ter a clareza e a consciência de que quando você está ali, é você estar ali de verdade e ter esse momento com os filhos, ter o momento do trabalho, estar no trabalho. E às vezes é só uma questão de ajuste de percepção. Na hora que ela olhou, ela falou assim, e eu lembro que era laranja a cor que ela escolheu. Ela falou assim, nossa, quanto tempo eu passo com a minha família e eu não tinha percebido. E essa percepção é algo que afeta muito
as mulheres que empreendem. Você acha que dá para você ter sucesso empreendendo sem você trabalhar esse emocional? Não tem como. Não tem como, porque a mente dela, é a mentalidade dela que vai conduzir ela para esse sucesso. Eu falo que é a mesma coisa de você ter uma Ferrari dirigindo por uma criança de 7 anos. Ela não vai conseguir chegar. Muitas investem na empresa, né, em fazer várias coisas para a empresa, mas não investe no motorista. O motorista é a mentalidade dela. Então, quem conduz essa Ferrari? Quem dirige essa Ferrari? Se ela não tiver autoconhecimento, clareza, se ela não cuidar desse emocional e da mentalidade dela, ela vai bater esse carro. E a mãe que é empreendedora, tem muita gente nesse carro. Ela não pode bater esse carro, ela tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tem uma responsabilidade de outras vidas que está dentro desse carro. Então, ela tem que ser uma motorista consciente, né? E é interessante você falar disso porque esse conhecimento não vem só da sua formação, vem da sua própria história, né? Muito, muito. Eu acho que a nossa própria vida traz muita experiência também, né? Conta um pouquinho da sua história. Como é que você saiu do que você fazia, começou a trabalhar com o público materno e quais foram as suas descobertas para você criar o que você tem hoje? Bom, eu, de formação, sou psicanalista, trabalhei bastante tempo nessa área de terapias mesmo, e quando eu tive a minha primeira filha, eu atendia muitas mães já em consultório, e eu via que isso era real, assim, falava, nossa, peraí, isso que eu tô sentindo, outras mães também sentem, porque uma coisa é você estudar, né? Outra coisa é você ser aquele objeto de estudo próprio. Então, a minha maternidade, a primeira maternidade, ela foi uma repaginação mesmo, uma reconstrução do meu profissional. Porque eu falei assim, não, eu preciso dar uma atenção maior. Então, foi o período onde eu quis escolher atendimento materno-infantil. Então, eu já atendi mais de 300 crianças no atendimento infantil, tive já 3 clínicas e aí eram demandas assim muito parecidas e a gente via que essas crianças, no fundo, o que mais precisava era que os pais tivessem consciência e um equilíbrio emocional. Então, eu comecei a ir para o atendimento infantil e aconselhamento materno e paterno, né? Então, tinha crianças de pais separados, ou casais mesmo. Então, eu sempre fazia uma sessão com a criança, uma sessão com os pais. Ao longo do tempo, esse tipo de atendimento acabava me exigindo muito, né? Então, eu tive minha época ali também, que eu trabalhei muito, muito. Eu comecei das 8 da manhã e atendi até 8 horas da noite. E eu comecei a sentir essa culpa, né? Poxa, eu tô aqui cuidando dos filhos de outras pessoas e não tô cuidando da minha filha. Então, teve todo... Eu também passei por esses questionamentos, eu também passei por esses desafios e erros, né? Eu falo que a terapeuta, ela tá sujeita igualzinho a todo mundo. Então, quando você, como terapeuta, virou mãe, você achou que ia sair ilesa de algumas situações? E aí, no fim, você foi viver elas de verdade e entendeu que tinha um outro processo que precisava ser vivido. Muito, eu falei assim, vou tirar de letra. Eu li todos os livros de sono infantil, consultoria, amamentação. A amamentação foi uma loucura na minha vida. Até mesmo antes de engravidar, eu tinha muito contato, né, com essas mulheres. Falei assim, vai ser sucesso. Tô prontíssima, vem em mim, maternidade. E aí, quando veio, foi uma loucura, assim. Eu lembro muito de uma noite que ficou muito marcado na minha vida, que eu estava passando já mais de uma semana com privação de sono. A minha primeira filha estava com uns 3, 4 meses, mais ou menos.
E aquela coisa, né, de acordar toda hora para amamentar e um cansaço muito grande, muito grande. E eu sentei no chão do quarto, era de madrugada, e eu falei pro meu marido, olha, pega essa menina e sai daqui. E ele, assustado, né? E ele falou assim, tá tudo bem? Eu falei, não tá, eu preciso dormir. Pega ela e sai daqui. E a gente fala isso e às vezes soa um pouco duro, né? Como uma mãe tem coragem, né, de fazer isso? Mas a privação de sono chega num extremo no nosso cérebro, onde o nosso cortisol tá tão alto que você fica até irracional ali. E eu lembro assim que ele teve que não ir trabalhar nesse dia e ele ficou com a minha filha e eu deitei no chão, no tapete, chorando, chorava e dormi. Então, foi um momento, assim, muito marcante da minha maternidade mesmo. E, que nem eu falei, né? Eu não tô imune a medo, a ansiedade. Por mais que a gente estude, eu sinto tudo isso. Eu passei e eu senti tudo isso. Isso te ajuda até a ter empatia, muitas vezes, com as mães, entendendo melhor as situações, né? Nesse momento que você falou, eu tava trabalhando muito, atendendo, aí tinha a Helena pequenininha. Você sentia que tava dando conta ou você entendia que estava no limite? Eu acho que demora um tempo, né, pra gente entender esse processo. Eu via que eu estava construindo uma carreira nova, um novo posicionamento materno e infantil. E na hora que você vê que você não está dando conta, acho que também ajudou o meu conhecimento. Então, você volta um passo para trás e fala, calma, eu preciso reestabelecer alguns princípios aqui e não negociar os meus valores. Então, eu acho que nisso, o autoconhecimento com a minha formação e a minha experiência clínica me ajudou muito. Porque falo que eu visitei a casa da ansiedade, eu visitei a casa da culpa, eu visitei a casinha, né, da sobrecarga, mas eu não mantive um relacionamento com ela. Fui lá, tomei um café, dei um abraço, falar, opa, deixa eu pegar agora a minha mala, aqui não é a minha casa, aqui não pode ser minha moradia, né? Você não pode morar naquele local. E aí, eu acho que a minha formação me ajudou a não viver esse relacionamento abusivo com a sobrecarga. E quando foi que você virou a chave? Quando eu estava passando muito tempo trabalhando. Então, eu falei, olha, eu preciso mudar isso e eu não quero repetir com a minha próxima filha, né? Então, eu queria muito ter mais uma maternidade, gestar de novo. E aí eu recalculei a rota. E uma coisa é viver isso, como você viveu. Outra coisa é transformar isso num método, num negócio para ajudar outras mulheres. Como é que foi que surgiu o Café com Mães? Conta pra gente. Eu acho que como toda mulher, toda maternidade traz um recomeço pra gente, né? Não sei assim como que foi pra você, mas eu acho que Muito forte pra mim. cada filho nosso parece que é um próximo level em que você chega. É isso mesmo. Né? E aí eu tive uma perda gestacional e eu fiquei muito apegada a essa nova gestação, preparando o quarto, eu já sabia que era uma menina, né? Então aquela coisa de segundo filho, você fala, ai, quero curtir mais, quero fazer diferente o que eu fiz. Então acho que a primeira gravidez tinha muito esse medo de errar, se tá tudo bem, se não tá, você não sabe, né, como que acontece. E aí essa segunda gestação, eu queria viver muito mais, e aí eu tive a perda gestacional, foi um período muito difícil para mim, eu tive depressão, eu questionei a minha fé, eu questionava Deus, mesmo eu vindo de um berço cristão, eu entrei assim no fundo do poço e eu falava assim, não é justo isso, não é justo, eu tô aqui tendo um aborto, sangrando, atendendo mulheres que são mães e estão reclamando, não é justo isso que eu tô vivendo. E aí eu decidi pausar os atendimentos até por supervisão clínica, né? Quando a gente tem atendimento clínico, a gente também passa... Gente, terapeuta também faz terapia, tá? Tá tudo bem. Por favor, é bom que façam, né? Por favor, procure. E eu fiquei um tempo sem atender
e fui me cuidar de mim e tudo mais. E aí, nessa fase, eu mergulhei muito nessa parte de maternidade e engravidei de novo. Logo depois, engravidei, tive meus momentos com Deus ali, foi um novo nível espiritual. Cada filho trouxe isso para mim, né? Então, a primeira filha teve isso, a segunda filha também, porque era minha filha. Não importa se era um embrião, se era um feto, se era um bebê, se era uma criança, ela nunca deixou de ser minha filha. E eu sempre respeitei muito essa história. E ela trouxe outra visão, outro nível de novo, né? E quando eu tive a minha terceira filha, eu falei, não, eu preciso estar num nível diferente. Então, eu acabei não atendendo mais crianças e fui atender só mães, até então. E tinham algo muito parecido em mães que eram empresárias e empreendedoras. Eu falei, cara, aqui tem uma dor, eu vou começar a fazer... Era pós-pandemia, todo mundo queria muito estar junto, né? Tinha essa sede de estar com outras mulheres. E aí, meio sem um plano de futuro muito grande, mas eu falei, vou fazer um encontro, um café com mães. Era uma necessidade sua ou já era uma visão de negócios? Já era uma visão de negócio. Eu já entendia que tinha uma dor ali. E eu quis me posicionar para esse público. Eu quis me posicionar para esse lugar. Mas não na dimensão que é hoje. Nunca desprezem os pequenos começos. Você que é empresária, eu conheço a história da Jéssica. Quantas pessoas tinham no primeiro Café com Mães? Como é que foi o primeiro? O primeiro foi em uma cafeteria de uma amiga. E eu falei, olha, amiga, eu queria fazer um encontro com mulheres, mães ali, né? Falar um pouquinho sobre essa maternidade e empreender. Ela falou, olha, Gê, aqui no meu espaço eu consigo 20 pessoas. Eu falei, imagina, vai ser umas 15 no máximo, alguma coisinha assim. E quando eu lancei, a gente já tinha 22 pessoas. E aí teve muita procura. E ela falou assim, olha, Gê, não comporta aqui, vamos fazer em 2 dias? Eu falei, então tá bom, a gente divide, então 15 mulheres, mais 15 mulheres, alguma coisa assim. E aí foram 22 mulheres em cada encontro que a gente teve, mas dentro de uma cafeteria, pequenininho, com os recursos que eu tinha. Eu lembro que era um monitor pequenininho, que eu passava os meus slides nesse monitor. E eu falei, era pequeno, não tinha nada de estrutura, nada. Mas eu falei, eu vou começar com os recursos que eu tenho, com o que eu sei. E eu sempre gostei de fazer tudo com muita excelência, assim, é simples, mas é com excelência. Então, eu queria fazer elas se sentirem cuidadas, mesmo em uma cafeteria, em um lugar que não tinha uma infraestrutura de um evento grande, né? E hoje, como é que está o Café com Mães? Hoje, o Café com Mães se tornou o império Café com Mães. Nós temos cidades em expansão, né? Que está crescendo com as equipes. Nós temos mais de 5 cidades. É onde acontece os nossos cafés estratégicos. O nosso último encontro do evento mesmo, né? Teve 150 mulheres. Esgotou muito rápido também. E me conta um pouquinho o que você aprendeu sobre essas mulheres que mudou o seu jogo como empresária? Porque foi um crescimento rápido também. Foi. Eu acho que é a necessidade mesmo de pertencimento e inclusão. Se tem ainda muitos eventos, né? Eventos de networking, eventos de mentores, grandes players, grupos de networking, mas não tinha algo que era exclusivo para a nossa realidade. Então, eu cheguei a fazer cursos, mentorias, e não adianta, eu não tinha a mesma performance. Não era igual, não adianta eu... E aí eu queria fazer os métodos, eu queria chegar naquele número,
Só que aí minha filha ficava doente, aí eu não conseguia, e aí a época das lives, assim, eu lembro que eu me cobrei muito de fazer essas lives, e muito, e foi uma época que, assim, eu não consigo lembrar de tempo de qualidade com a minha filha, assim. E aí eu falei, não é isso. E eu percebi que aquela minha dor era de outras mulheres também. Então, o Café com Mães, ele veio para trazer uma vantagem para um público que está em desvantagem na sociedade, no mundo empresarial. E por que o ambiente é tão importante, na sua visão? Para ela se sentir acolhida, né? É difícil, às vezes, você ir para uma reunião de network onde você pode levar seu filho. Isso te desvaloriza perante o olhar da sociedade, você não consegue. E eu quis criar esse ambiente. Então, olha, meu filho não tem aula na escola, eu não vou poder ir porque eu tô com ele em casa. Aí a gente fala, não, você vai vir. Pode vir pro evento, a gente vai dar atividade, a gente vai colocar uma massinha, a gente vai ter colo e você vai continuar sendo essa empresária empoderada, de sucesso, vai fechar negócios, independente se o seu filho tá aqui ou não. Você sentiu, sendo mãe, indo para esses eventos, esse distanciamento? Total. De você? Total. Muito. Não se fala. Não se fala. Se você A minha visão era assim: se você é mulher, você já tá um passinho atrás. Se você é mãe, você já tá mais um passo atrás. Então parece que isso tudo dependia de uma performance muito grande para você falar: olha, ela chegou nisso e ainda é mulher e mãe. Então eu sentia isso. E não adiantava eu me cobrar para chegar numa performance de uma mulher que não é mãe, que não tem essas mesmas interferências do dia a dia. Tem até um meme na internet, não sei se você já viu. Se você não é mãe e não empreende, eu não quero saber das suas dicas. Porque a gente que é mãe tem esse desafio. Muitas vezes a gente respeita mais as pessoas que têm filhos, que vivem essa maternidade, e aí essa pessoa é uma mãe presente, de certa forma, e ela consegue tocar um negócio, essa eu vou ouvir. Porque uma mulher que não tem filhos, que não tem um relacionamento, o nível de possibilidades dela é outra história, de liberdade, de poder trabalhar da hora que acorda até a hora que vai dormir, se precisar. A gente já tem uma outra reorganização, eu senti muito isso. Tanto que eu tava num momento da minha carreira que eu tava no ápice, indo pra encontros, indo pra tudo. Eu engravidei, eu tive que sair de tudo. E aí parecia que eu tinha entrado num metrô pra um lugar e a sociedade tinha continuado indo toda pra outra. Eu falava, gente, pra onde é que eu tô indo? Né? Eu tava sentada e vendo as pessoas com a mesma vida, subindo, conquistando. Isso foi muito difícil pra mim. Muito desafiador. E não encontrei um lugar como esse que você está criando. Então, eu acredito que, assim, o mundo precisa disso. Mulheres do mundo inteiro vão precisar muito disso. O que você acha dessas mulheres que entram ali, que mais muda o jogo delas? Que entra dentro do Café com Mães. Isso, o que elas aprendem, o que elas começam a viver ali, que muda o jogo delas. O que muda elas e faz elas mudarem o resultado na família, na empresa? Consciência. É você estar num ambiente propício para isso, com mulheres que vão te incentivar, independente se você tem 1, 2, 3, 4 filhos. Então, o ambiente muda completamente o jogo. Sentar na mesa certa, estar com as pessoas certas, muda completamente a visão de estratégia, de posicionamento. Obviamente que isso reflete no seu faturamento e também dentro de casa. E o que para você define essa mulher de sucesso que cresce sem se perder? Como ela é? Qual é esse comportamento? Qual é esse conjunto de mentalidades, de skills que essa mulher tem? Eu acho que o maior, Natana, é a liberdade de tempo. É essa mulher, não importa se ela tá faturando 10 mil, 20 mil, 30 mil, o sucesso dela não é esse. Hoje, o meu sucesso é ir buscar as minhas filhas 5:30 da tarde. E eu tá tranquila em relação a trabalho. Esse é o sucesso para mim.
Mas isso não é possível para todas quando elas entram, porque muitas vezes elas têm negócios mais tradicionais que exigem uma carga horária. Ou você acha que não? Qualquer negócio, a mulher tem que entender que ela é uma empresária, que ela pode adaptar essa agenda. Como é que funciona? Elas chegam lá muitas vezes escravas do negócio? Muito. Ela chega funcionária da própria empresa. Né? Então, ela não é empresária, ela não empreende, ela é uma funcionária do negócio dela. Então, quando ela começa a estar em ambientes que mostram essa consciência, essas estratégias de forma diferente, aí ela começa a perceber. Então, acho que esse é o principal ponto. E como é que você consegue fazer essa mulher não ser tão controladora e delegar? Porque elas querem. Fala a verdade, você que está aí assistindo a gente. O maior desafio que eu vejo das mulheres é essa dificuldade de delegar, de criar processos, de soltar, de cobrar, porque delegar também exige você estipular uma meta, você cobrar um resultado, se colocar nesse lugar, né? Você sabe que isso tem muita relação com a criação dela, principalmente com a mãe. Né? Eu vou, obviamente, puxar um pouco para o meu lado, porque eu acho que a psicanálise me trouxe muita base para empreender de um jeito diferente e tem muita relação com esse relacionamento que ela teve com a mãe, a necessidade de fazer, de executar, então, coisas que a gente foi ouvindo durante a nossa infância, que teve uma construção para ela chegar nesse comportamento. Então, quando ela começa a frequentar ambientes, estar em expansão da mentalidade, ela começa a, como se fosse um sistema, né? Desinstalar aquele programa e instalar esse novo programa, né? De soltar um pouco o controle, E isso é muito interessante, sabe por quê? Ele se repete dentro de casa. Às vezes a mãe fala assim, eu não tenho rede de apoio. E aí quando a gente começa a conversar, entender, falando, não é que ela não tem rede de apoio, ela não aceita a rede de apoio. Porque a minha sogra não dá banho como eu gostaria, porque meu marido não troca como eu gostaria. E aí tem que ser sempre do jeito dela, como ela quer, daquele momento. Então, ninguém vai fazer igual a você. E tá tudo bem, porque tem pessoas que podem fazer melhor, né? Então, eu acho que é uma construção mesmo de consciência e estar sempre nesse ambiente, construindo, desconstruindo e reconstruindo uma mentalidade que vai tirar ela desse operacional 100% e trazer o estratégico. E cuidando das referências, principalmente. Eu acredito que quando a gente está num ambiente que realmente nos fortalece, as referências vão nos inspirando. Quando a gente está num lugar que é só cobrança, controle, vai piorando. Mas se a gente está num lugar onde as pessoas têm uma vida equilibrada nesse sentido, com intensidades e momentos, ela solta o controle, ela delega, ela organiza e ela faz tudo isso, aí você começa, puxa, eu também posso, eu também quero. Porque como eu vou querer algo que eu nunca vi? Porque as nossas mães eram sobrecarregadas, não é? Em geral, Muito. as mães das gerações anteriores eram mulheres que tinham que dar conta de tudo, não eram mulheres capazes de delegar, né? Mas acho que foi a primeira geração que foi mãe e trabalhou por um tempo, não é? Sim. Ou foi só mãe, mas aquela mãe que tem que fazer daí tudo em casa, ela não pode delegar nada. É dessas mulheres que a gente tá vindo, não é? Sim, porque era o jeito delas terem valor dentro de casa. Então, era sempre o marido, o provedor, onde ele estava fora, e para ela se sentir, às vezes, útil, ela estava sempre fazendo. E ela foi educada assim, consequentemente, ela vai educar as filhas assim, né? Os filhos assim. Então, isso foi passado por gerações. Então, quando a gente fala em aprender a delegar no trabalho, são infinitas camadas que a gente entra. Porque tem a camada da geração anterior e tem a próxima geração. Como você está se comportando para os seus filhos, para sua filha, para ela entender o que ela vai fazer, quais são os programas que você está instalando na mente dela que vai refletir na vida adulta. E descansar faz parte do seu trabalho com essas mulheres? Elas têm dificuldade de descansar? Muita dificuldade de descansar, mas dentro do nosso grupo de network, eu programo momentos assim. A gente programa
encontros, momentos onde vai trazer isso para ela. O descansar parece que é sempre errado. Se eu tô descansando, a gente deita para descansar, mas eu poderia estar lavando a roupa, eu poderia estar respondendo um cliente, eu poderia estar gravando um vídeo para postar no Instagram. Então, eu tento, dentro do nosso programa, trazer mesmo momentos assim. E o último foi um passeio que a gente foi fazer, uma experiência mesmo, né? Com elas, para um parque de diversão, onde a gente sempre vai como? Com os filhos. E aí você tá preocupada se comeu, se passou protetor solar. Aí quem tem mais de um filho, né? Em casa é assim. Aí tinha uma que queria ir na montanha-russa e a outra queria ir no barquinho, ver. E aí você fala, não, vai você com o papai, a mamãe fica com uma e reveza. Então eu queria trazer essa experiência para elas. E foi muito bom, muito bom. Fazer elas estarem ali sem a preocupação de nada. E foi super engraçado, porque teve uma turma que foi com a bolsinha, falou, não trouxe nada, só vim. E teve a turma que trouxe tudo dentro da bolsa. Tinha protetor solar, tinha remédio para dor de cabeça, tinha remédio para enjoo, tinha lanchinho, e engraçado, né? Eu acabo analisando o comportamento de cada uma e trazendo isso como uma referência mesmo. A maternidade traz os seus rastros aonde a gente executa. Não tem jeito. E é muito legal você colocar isso, porque nem sempre um ambiente de negócios é o único lugar para a gente se formar. Então, num passeio, a gente se forma como empresária. Na vida, a gente se forma como empresária. Porque não tem eu, empresária, eu, vida pessoal. O nosso crescimento, ele reverbera em todas as áreas, né? É muito legal isso, Natana. Eu acho que é muito evoluído você chegar na consciência que não existe eu empresária, eu mãe, eu esposa. É você. Essa sou eu. E foi sensacional, porque numa experiência dessa, elas criaram mais conexões. E conexões geram negócios, né? Mulher é emotiva, né? A gente é emocionada. Empolgada, A gente é emocionada. Então, várias vezes meu marido já foi fazer negócio e ele falou, não, isso aqui tá ótimo, né? Gostei. Eu falava, não gostei do vendedor. Mas por que, Jéssica? Não sei. Não gostei dele. Ele não tá nem aí, se ele gostou, ele é números ali, né? Uhum. E acho que mulher é um pouco assim, a gente gosta de fazer negócio com quem a gente se relaciona, né? É mais emocionada. E às vezes, em um evento desse, em uma experiência dessa, geram conexões geram negócios. Agora me conta uma coisa. Como é que a gente faz para não se perder? Você como mentora de tantas empresárias e mães, cadê a mulher nisso tudo? Que horas vem a mulher? Como é que você orienta suas mentoradas para elas existirem no meio desse processo? É um momento de autocuidado? Como é que começa? Sabe como começa? Quando ela se posiciona. Posicionamento. Porque ela começa a ver as outras se arrumarem, estarem bem. Não quero ser clichê, mas é a realidade, é o ambiente. Então, ter esse ambiente onde elas começam a ter como referência uma outra. Então, já teve, por exemplo, mulheres que já tinham negócios muito bem estruturados, mas não tinha um posicionamento legal, não tinha o autocuidado. E aí elas começaram a frequentar as nossas reuniões, né? Que a gente tem, os encontros presenciais. E aí você começa a perceber que ela começa a mudar. Ela fala, não, preciso me cuidar também. Preciso me arrumar mais, preciso entender como me maquiar, por exemplo. Não é só sobre roupa, sobre aparência, mas eu acho que a transformação começa interna. E quando ela começa a trazer essa consciência e ter essa modificação interna, aparece por fora. E ela começa a entender que ela precisa ter momentos de autocuidado, ela precisa ir marcar sua massagem, ela precisa estar na terapia, porque ela começa a ouvir. O empreender, às vezes, é muito solitário, né, Natana? E acho que esse ambiente onde elas começam a trazer referências uma à outra é muito bacana.
O Café com Mãe está começando uma expansão nacional, até internacional, vejo, né, futuramente. E como é que faz de forma ativa para participar do Café com Mãe? Se uma mãe empresária hoje, como é que ela entra para a sua rede? Bom, primeiro ela pode fazer a inscrição dela no nosso site, que está no link da bio do Império Café com Mães. Ali ela passa por uma análise com o nosso time e depois disso ela escolhe a cidade que ela quer se credenciar. Então, nós temos uma vez por mês o café estratégico, que ele é presencial, que é esse encontro onde a gente tem a rodada de negócios e o treinamento do mês. E nós temos nosso encontro online. Então, ela entrando no link da nossa bio, ela já pode fazer o cadastro para falar com o nosso time e se credenciar. E existe espaço também para mulheres que querem liderar esse movimento em algumas cidades? Então, eu quero abrir um café com mãe café com mães na minha cidade. Isso é possível? Super possível. Nós temos dentro do nosso programa uma jornada de crescimento. Então, ela pode ser credenciada, ela pode ser uma líder, né? Olha, eu quero trazer para minha cidade, eu quero estar como uma líder. A gente abre essa equipe e não é só sobre estar sozinha. Então, nós temos essa jornada como embaixadora, a coordenadora, é toda uma infraestrutura e a intenção é trazer isso para mais mulheres, mais cidades que gostam e têm esse perfil, que já lideram, que conseguem estar ali naquele ambiente, que querem, sentem que tem um propósito além do trabalho dela, porque ser líder não é você parar de fazer o que você faz, né? Porque a liderança dentro de uma equipe de network te traz muita visibilidade, autoridade. Então, se essa mulher gosta de estar à frente de um movimento com propósito, ela pode sim se tornar uma líder. Isso é incrível, porque eu vejo que assim, nasce uma mãe e nasce um CNPJ, muitas vezes, porque empreender é o caminho para a mãe sair do corporativo e ter um pouco mais de liberdade de tempo. Sim. E nasce uma mãe e nasce uma ativista do mundo materno, porque, gente, eu não conheço nenhuma mãe que fica ilesa ao processo de ter um filho. Nós assumimos uma luta social. É verdade. Nós assumimos uma bandeira muitas vezes. É assim, todas as mulheres que você conhece acabam falando, cara, a gente tem que falar mais disso, a gente tem que ter esse nosso lugar, esse nosso espaço. Eu preciso achar outras mulheres que pensam como eu. As mulheres, quando elas empreendem e têm filhos, elas ficam com esse propósito forte dentro delas? Muito grande. E às vezes elas querem ser vistas e não sabem como começar. Eu ouvi muito isso. Tipo, nossa, eu busquei muito ter a minha turma. E essa é a minha turma, né? E eu acho que é uma delícia a gente poder falar dos nossos filhos sem a gente ser rebaixada pela nossa maternidade dentro do nosso negócio. Tá tudo bem ela falar da maternidade, falar do filho, às vezes numa rodada de negócios de network. E como tem mulheres que vivem esse propósito, né? Acho que a maioria, eu não lembro agora das estatísticas, mas eu sei que a maioria das mulheres que se tornam empreendedoras vieram depois da maternidade. A maioria, por isso que eu falei, nasce uma mãe, nasce um CNPJ, porque o mundo corporativo, se no mundo do empreendedorismo nós sentimos o baque, no mundo corporativo é muito pior. Geralmente as mulheres são mandadas embora, não é? Ou elas ficam assim numa função, ou são tratadas com muita hostilidade quando precisam pegar um filho doente, porque mulher precisa, né, dessas concessões para poder continuar trabalhando. Aí o mundo corporativo expulsa elas. Aí você acha que você vai empreender, vai ter portas abertas? Elas também não têm. Nós não temos. Então a gente tem que desbravar esse mercado num facão. Ainda bem que existe um movimento como o seu. Quero agradecer por você ter começado isso e estar expandindo isso dessa forma. Acredito que o céu é o limite. Sim. Porque mãe e empresária, você deve estar em qualquer lugar do Brasil vendo isso. E você pode estar dentro dessa rede com outras mulheres como você para trocar no mesmo nível. Sem ser desvalorizada, como você falou. Jéssica, eu queria falar um pouquinho agora, como é que a tua fé te ajudou a atravessar esse desafio que você teve, né? De uma perda gestacional, de uma maternidade
com muitas horas de trabalho. Como que a fé permeou esses momentos até hoje, onde você chegou? Porque você saiu de uma mãe que empreendia para uma líder, uma pessoa que está coordenando o movimento. Onde Deus ficou no meio disso tudo? No centro. Ele ficou no centro disso tudo. Eu sempre falo que o Café com Mães, ele nasceu primeiro no coração de Deus, depois no meu. E ele é o meu sócio majoritário. Nenhuma decisão eu tomo antes de ter Deus no centro. Nas nossas reuniões, nos nossos eventos, eu trago como um pilar a espiritualidade. Não uma religião, mas uma visão cristocêntrica. Então, eu acho que o maior líder que a gente já teve aqui na Terra e continua tendo é Jesus Cristo, e eu tenho ele como referência na minha vida, que eu consiga ser pelo menos um pouquinho mais parecida com Jesus. Então, ele ficou no centro, ele sempre esteve no centro da minha vida, em todas as minhas decisões. E eu vejo que nada é melhor do que a gente chamar Deus para os nossos negócios. Foi a melhor decisão da minha vida. E como é que Deus é seu sócio? Como é que é fazer isso, colocar ele no centro na ordem prática das coisas? É você realmente buscar. Então, quando você busca conhecimento, você busca a palavra de Deus, você busca os ensinamentos de Jesus, você aplica isso muito, né? Jesus liderava 12 pessoas ali, imagina. Era muito difícil, cada um com seu temperamento, cada um com as suas experiências diferentes. E a gente começa a trazer, quanto mais a gente busca a Jesus, mais sucesso a gente começa a ter na nossa vida e nos nossos negócios. Então, a forma prática é conhecimento, conhecer a Deus. Quanto mais você conhece, mais em prática você coloca isso na sua vida. Como pilares, como um caráter, como às vezes um devocional bagunçado com criança correndo, mas não é sobre fazer o perfeito e fazer o possível. E você lançou um devocional para mães empreendedoras, né? Sim, eu tenho um livro que eu escrevi, são 40 dias de como equilibrar colo e contrato, onde eu trago um devocional por dia para ela fazer, onde eu falo sobre o empreendedorismo, a maternidade e a conexão com Deus nessas áreas da nossa vida. Eu digo que toda mulher que é um ícone, como você, que lidera um movimento, tem um ideal de mundo que está buscando. Conta pra mim, como é esse mundo que você queria ver? Pessoas mais parecidas com Jesus. Mulheres mais parecidas com Jesus. Eu acho que é isso, que lidera, que tem compaixão, mas tem posicionamento. Porque muitas vezes Jesus se posicionou, foi firme, mas com amor. Então, eu acho que o meu mundo ideal é ter o ser humano ideal que teve aqui na Terra, né? E como é que isso impacta as mulheres, as famílias, as crianças? Levar o reino de Deus, às vezes não é só a gente falar de Deus o tempo todo, mas é você honrar o seu fornecedor, você fazer uma oração, às vezes, para uma cliente que chega no seu negócio e você vê que ela precisa de Deus. É você ter práticas e costumes cristãos dentro de casa. Eu falo até no meu livro que o meu maior sonho, quando eu não estiver aqui, é que as minhas filhas possam lembrar, acordar e falar assim, eu lembro que todas as manhãs, quando eu acordava, minha mãe estava na cozinha lendo a Bíblia. Então, acho que é isso. Esse lugar, né, de uma família modificada, construída, de memórias, com boas bases, como você teve. Sim, sim. Porque você teve uma criação, né, um berço, lógico, provavelmente com erros e acertos, mas você teve esse referencial de fé dentro da sua casa. Muito grande, muito grande. E isso sempre foi muito claro dentro de casa. Eu acho que eu devo isso também aos meus pais. A gente sempre teve muitas referências. E eu falo que a minha mãe me ajudou muito nessa formação, como essa construção, né, de mulher que se cuida, que cuida do bem-estar, que gosta de estar entre família, com amigos. A minha mãe falo que minha mãe é a alegria, é um sol dentro de casa. E o meu pai, eu acho que de todas as pessoas que eu já conheci,
acho que ele é o mais parecido com Jesus que eu já conheci. E ele é assim, meu pai é a lua e minha mãe é o sol. Então, aí eu falo que eu e meu irmão, a gente nasceu com dois brilhos que se completavam. E eu devo muito isso a eles, a princípios, a valores, a caráter cristão. Sempre com muita reverência, muito dedicação a essa vida cristã. O que a fé é capaz de fazer por uma empresária que ela nem imagina? Mover montanhas. Não importa qual a sua montanha. Se a montanha ela é emocional, se a montanha ela é faturamento, se a montanha é boletos, a sua fé move montanhas. E ela fazer o possível. Né? Muitas vezes a gente quer ser Deus, porque é Deus que faz o impossível. E aí, acho que é trazer essa reflexão. A fé é o fazer o possível e deixar o impossível com Deus. Então tem uma parte de execução e tem uma parte que a gente tem que entregar, porque nem tudo é na força do nosso braço, não adianta. Não. Eu digo que assim, a fé mudou a minha forma de empreender absurdamente, porque eu não era convertida. Eu empreendo há mais de quase 20 anos. E nem em todo esse tempo eu tive contato com Deus. Mas depois que Deus entrou na minha vida, me virou de cabeça para baixo, não é? Mas o meu empreender, ele ficou muito diferente. Porque a gente enxerga o modo espiritual das coisas, o que está acontecendo naquele ambiente. E realmente, nem tudo é na força do nosso braço. Muitas vezes a gente está num lugar e fala, nossa, eu que fiz, não foi você. E a gente está num momento de baixa, eu que fiz, não é você. Nunca é a gente especificamente fazendo tudo. Sempre existe uma força maior conduzindo, né? E eu vejo, assim, que Deus, quando a gente tem um relacionamento, Ele nos leva para lugares incríveis através do empreendedorismo, né? Muito. Acho que a gente exerce a nossa fé o tempo todo no empreendedorismo, né? Não que em outros trabalhos ali não, mas eu vejo muito isso. Eu falo que Deus tem um humor. Comigo ele é muito bem humorado, assim, né? E essa repaginação, os desertos, né? Que a gente passa. É necessário passar pelo deserto. O que vai determinar o tempo do deserto é exatamente as nossas ações, a nossa devoção a ele. Então, o deserto ele pode durar 40 dias, mas pode durar 40 anos, né? E esse processo. Então, se alguém passa pelo deserto, isso eu tenho muito comigo, eu falo, Senhor, eu estou passando por esse deserto. O que eu não consegui entender? O que eu não consegui enxergar? Que eu estou passando por isso, algum chefão dessa fase eu preciso matar, eu não estou conseguindo entender. E às vezes realmente a vaidade, o egocentrismo, o distanciamento da família, lembrar sempre que o nosso primeiro ministério é a nossa família. E isso é um valor para mim. E os meus valores, eles são inegociáveis. Por qualquer dinheiro no mundo, você não perde aquilo que é a sua base. Não. Qualquer dinheiro, qualquer oportunidade, não. Em primeiro lugar vai estar Deus, em segundo lugar o meu primeiro ministério. Então, meu primeiro ministério e sempre será a minha família. As duas pequenas. E o maridão e tudo que vocês estão construindo juntos. Muito legal e você tem sido inspiração para tantas mulheres, Amém. Não de forma perfeita, mas com essa construção. Eu queria que você deixasse agora, para a gente encerrar, um recado para essas mães empresárias que ainda não encontraram sua tribo. Sabe aquela que está lá buscando vencer, sobrecarregada, com a culpa pesando ali nas costas, com vontade de desistir, se sentindo incapazes de lidar com esse tamanho da rotina, que às vezes um elefante parece muito maior do que a capacidade delas. O que você diria para elas hoje? Empreender sozinha, você pode até chegar no seu destino, mas talvez mais solitária, mais sobrecarregada. Agora, quando você empreende com mulheres, mães que entendem esse fardo dividido, e você pode chegar onde você deseja muito mais rápido. É verdade. Eu falo assim que
Se você quer ir rápido, dá até para ir sozinho. Mas se você quer ir longe, você tem que ir com pessoas que possam segurar tua mão, te aplaudir no momento que tá dando certo. Você vai bem mais longe. Te empurrar, te puxar e a gente vai juntas. Jéssica, quero agradecer muito a sua presença aqui hoje no nosso Ícones Podcast. E por tanto ensinamento, tanta troca. Obrigada por ser uma mãe que está comigo nessa jornada de empresária, me inspirando muitas vezes. A Jéssica é membro do Ícones Club e está aqui também com um negócio incrível de muito sucesso. Você se credencie no Café com Mães, vai lá no site, siga a Jéssica, descubra todo esse universo que nós que participamos estamos diariamente sendo transformadas e impactadas por esse movimento. E esse podcast acontece graças ao patrocínio do Gandini Hotel, que está aqui patrocinando essa temporada, cedendo esse espaço tão maravilhoso. Quero agradecer a Débora por essa parceria, por apoiar mulheres também que estão fazendo acontecer no mercado. Se você tem uma mãe empreendedora, lembra de compartilhar esse episódio com ela, porque muitas vezes ela está precisando de uma das palavras, um dos incentivos, o conhecimento que a gente trocou aqui. E já deixa o seu comentário. Os ambientes que você vive hoje, eles elevam você ou eles têm afastado você da sua essência, dos seus sonhos, daquilo que você quer conquistar, do tipo de vida que você quer viver? Nos vemos no próximo episódio. Até lá!